Oi, gente. Hoje eu vim trazer a resolução da prova do CESP, do DEPEN de 2013, tá? Essa eu peguei 5 questões, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Eu peguei 5 questões essenciais que eu acredito que no caso vai cair sim na prova, tá? São assuntos que o CESP adora e que eu espero que vocês gostem desse vídeo e que vocês se inscrevam também no canal para sempre que eu estar postando os vídeos com resoluções de questões ou também até explicando alguns assuntos, tá? Para que vocês vejam e que vocês aprendam um pouco mais sobre língua portuguesa. Porque vemos, convenhamos, tem matérias muito boas, tá? Direito é muito bom, porém língua portuguesa é muito gostoso de estudar, tá? Eu espero que vocês gostem e eu acredito também que língua portuguesa tem um peso muito grande em toda a prova. Você não vê uma prova sem língua portuguesa, tá? Enfim, para dar continuidade, a gente vai ver a primeira questão. A primeira questão que eu trouxe foi um assunto que o CESP adora, ama. Eu acho que é o número 1 de questões que ele adora, tá? É sobre o quê? Acentuação gráfica, tá? O CESP adora acentuação gráfica. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe as palavras penitenciário, carcerário e judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. O que a gente tem que fazer primeiramente nessa questão? A gente tem que saber dividir, tá, a sílaba dessas 3 palavras. Eu fiz a divisão silábica aí bem rápido na tela. Tem lá carcerário, penitenciário e judiciário. Quando você divide a sílaba, você tem que saber o que é uma sílaba tônica. Essa sílaba tônica é a sílaba da palavra que tem a maior tonicidade, tá? Então você tem que procurar ela. Tá, mas como é que eu sei a sílaba que tem mais tonicidade? Fala a palavra. Quando eu falo carcerária, eu vejo que a tonicidade maior na minha voz seria urá. Então, urá é a sílaba tônica, tá? Posteriormente a isso, a gente descobre o que é uma oxítona, paroxítona e proparoxítona. A diferença entre elas é que a oxítona é a última sílaba tônica. Quando eu falo o nome café e eu faço a divisão silábica de café, eu verifico que ele tem 2 sílabas e que a última sílaba é a sílaba tônica. Então, aquela palavra é uma oxítona. Como é que eu sei que ela é uma paroxítona? Pega a palavra carcerária, é a penúltima sílaba dela que tem a tonicidade maior, tá? Urária. Uria seria a última sílaba, urá a penúltima sílaba, tá? Então, no caso, carcerária seria, no caso, uma paroxítona. E uma proparoxítona? Pega o nome tônico, tá? Tônico. Eu faço a divisão silábica, tenho 3 sílabas. A antepenúltima sílaba é que é a tônica. Então, na verdade, essa palavra é uma proparoxítona. Então, quando você pega essas palavrinhas, as 3 palavras, você faz a divisão silábica, verifica qual é a tonicidade, verifica se é um oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando eu dividi as 3 sílabas, eu verifiquei que as 3 são paroxítonas, tá? Então, eu já descobri algo, elas são paroxítonas, tá? Verifica o que é com a terminação dela, tá? Quando eu verifiquei a terminação dela, ela se enquadrou na regra do ditongo. Então, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, na verdade, essa questão está certa. Por quê? Porque elas recebem, as 3 palavras recebem um acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Tá, e que regra seria essa? Paroxítonas terminada em ditongo, tá? A próxima questão que eu trouxe foi sobre pontuação, tá? Eu acredito que pontuação seja outro tópico que o CESP adora, tá? E a questão fala assim, deixa eu tirar aqui meu Senhor Jesus. Deixa eu tirar aqui, certo. Falar assim. Mantém-se a correção gramatical e as informações originais. Não, nessa questão não. Misericórdia. Deixa eu verificar. Aqui. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula é empregado na linha 7 e 8 para isolar elementos de uma enumeração e que um de seus segmentos contém termos isolados por vírgula. Está na linha 7 e linha 8. Vamos para lá. Vamos, na verdade, do começo. Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, informa que o crescimento da população carcerária tem sofrido retração nos 4 anos. Segundo a análise do DEPEN, essa redução de encarceramento decorre de muitos fatores.
Aí ele vem a expansão da aplicação, vírgula, por parte do Poder Judiciário, vírgula, de medidas e penas alternativas, ponto e vírgula, realização de mutirões carcerários de Conselho Nacional de Justiça, ponto, vírgula, a melhoria do aparato preventivo de corporações policiais e a melhoria das condições sociais da população são fatores significativos na diminuição da taxa. Quando a gente pega aí, vamos pegar lá da linha 7, porém a oração anterior. Segundo a análise do DEPEN, essa redução do encarceramento decorre de muitos fatores. Tá, que fatores são esses? Aí ele fala expansão da aplicação, tá? Ele fala expansão da aplicação, medidas de pena alternativa, realização de mutirões. Então, na verdade, aí esse ponto e vírgula, ele vem aí para fazer o quê? Para isolar elementos com a enumeração. Que enumeração seria essa? Seria a enumeração da oração anterior, do que ele pede, de muitos fatores. Tá, que fatores são esses? Tá? Para não ficar interrogação, aí no caso ele dá um ponto ali e vem explicando quais são os fatores. Então, a questão está certa por quê? Porque esse termo da linha 7 e 8, ele vem sim com ponto e vírgula para, no caso, isolar esses termos que vem com a enumeração. Essa enumeração seria da oração anterior que ele está explicando quais fatores, no caso, quais muitos fatores seriam esses. Ele fala na questão também que um de seus segmentos contém termos isolados por vírgula. Esse segmento, na verdade, seria esse primeiro, a expansão da aplicação, vírgula, por parte do Poder Judiciário, vírgula, tá? Então, na verdade, aí, um de seus segmentos, ele também vem contendo um termo isolado por vírgulas. Então, a questão está certa. Próxima questão, regência, tá? Correção gramatical e sentido de texto. O CESP adora. Adora! Eu nunca vi uma coisa que o CESP adora. É o número 1, número 2, número 3, aquele da lista é o que o CESP adora. Você tem que estudar o quê? Regência e concordância, tá? Quando você vê a regência de uma palavra, você vê o sentido dela, tá? A regência, ela vem com o emprego de preposições, porém, se ela não tiver na mesma categoria, tá? Quando o CESP alterar uma coisa, se ela não for da mesma categoria, sempre vai mudar, ou a correção ou o sentido, tá? Então, tenha cuidado com isso. Verifique a preposição e verifique se ela é da mesma categoria, tá? Ou até uma conjunção, ele pode mudar. Ele pode mudar a conjunção, e se ela não for da mesma categoria, ela vai vir sim, no caso, com alteração na correção ou no sentido da frase, tá? Quando ele fala de mantém-se correção gramatical e as informações originais do período ao se substituir decorre de por decorre em. Quando eu falo decorre de, eu vou explicar ali uma causa, tá? Qual a causa que decorre de? Quando você vem aí para a linha 5 aqui, ele fala que decorre de muitos fatores. Então, esses muitos fatores aí seria a causa, tá? Do decorre. Quando eu troco decorre em, eu estou trocando também o quê? A correção, tá? E o sentido. Quando eu falo decorre de, eu trago um sentido de causa. Quando eu trago o decorre em, eu estou trazendo um sentido de lugar, tá? Quando eu decorro em um lugar qualquer, tá? Que venha fazer sentido na frase. Então, na verdade, aí mantém a correção gramatical? Não, por quê? Porque quando eu troco decorre de por decorre de vem com o sentido de lugar, tá? De causa, perdão. E quando eu falo decorre em, vem com o sentido de lugar. Então, na verdade, essa questão está errada. Próxima questão. A substituição de tem sofrido por sofreu prejudicaria a correção gramatical. Eita pegadinha que o CESP adora. Essa pegadinha foi a melhor. Essa foi a questão mais interessante que eu vi na prova. Quando ela fala isso. Mano, muita gente errou essa questão. É incrível como o CESP consegue pegar você assim, ó. No piscar de olho. Quando eu faço a troca do tem sofrido por sofreu, não prejudica a correção gramatical, gente. Prejudica o quê? O sentido. Ele perguntou aí o quê? Ele perguntou aí apenas a correção gramatical, tá? Ele não altera a correção gramatical, porque se eu for trocar e fazer a substituição, eu não estou trocando a correção, porque vai dar a mesma correção, tá? Vai ter o mesmo sentido,
tá? Porém, quando eu troco tem sofrido por sofreu, eu tô trocando, no caso, o quê? Eu tô trocando o sentido. Quando eu falo tem sofrido, é um passado que continua acontecendo, tá? Porém, quando eu falo sofreu, é um passado que já passou, que já se completou, tá? Então, na verdade, aí a questão está, a substituição tem sofrido por sofreu prejudicaria a correção gramatical. Não faria, no caso, ele não prejudicaria, tá? Por quê? Porque, na verdade, ele não prejudica a correção, ele prejudica, na verdade, o sentido. Porque quando eu falo tem sofrido, é um passado que continua acontecendo. Porém, quando eu falo sofreu, é um passado que já concluiu, tá? Então, a correção, ela mantém, porém o sentido não é o mesmo. Pronto. Enfim, a última questão foi essa. Eu espero muito ter ajudado vocês com essas questões, tá? Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, porque sempre que eu tiver, no caso, soltando alguns vídeos, tá? Respondendo questões de prova, eu também vou soltar aqui alguns vídeos da FUNPAR, tá? Que é o FPR, e no caso também é a banca da PM Paraná. Foi muito bom também ter alterado a data, dar mais tempo para estudar, tá? Eu vou estar soltando alguns vídeos do DEPEN, do CESP, de algumas provas que vai sair com as bancas, tá? Respondendo algumas questões de português. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada!